Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração. Agradecemos desde já sua participação neste e nos últimos áudios. Lembrando que o objetivo do podcast da mineração é levar conhecimento de forma simples e prática para todos os profissionais da área e para o público em geral. Novamente, pedimos que você curtam esse e os áudios anteriores e divulguem nas suas redes sociais, para seguirmos trabalhando juntos e criando conteúdo cada vez melhores, gratuitos e com informação para todos. Iniciamos nesse quadro mais um Mino Entrevista. Conforme combinamos, iremos sempre trazer profissionais de gabarito no cenário nacional da mineração, geologia e meio ambiente, tratando sempre de assuntos atuais num formato objetivo e simples. Desta vez, vamos falar de um tema atual e extremamente interessante, que é a inovação. Enio, o que você acha nesse tema no contexto atual da sociedade? Johnny, meu amigo, este é um tema que temos que ter em mente todos os dias para nos tornarmos os melhores profissionais possíveis. Inovação significa criar algo novo. A palavra é derivada do termo latino innovation e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. Considerando que as inovações são capazes de gerar vantagens competitivas a médio e longo prazo, inovar torna-se essencial para a sustentabilidade das empresas e dos países no futuro. Pois é, Enio. Atualmente, as empresas possuem áreas inteiras dedicadas à inovação, com laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, conhecidos como PD, que contam com diversos pesquisadores. E o nosso entrevistado criou uma ideia inovadora para a área da mineração. Então, aproveite mais essa entrevista de alto nível, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e vamos ao áudio. Como vai, Alex? Obrigado pela participação no nosso podcast. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. E aí, pessoal do podcast da mineração, é um prazer estar com vocês aqui falando. Aqui é o Alex Breder, do Mining Tips. Alex, o tema desse áudio é inovação. Você criou um site com serviços inovadores. Do seu ponto de vista, o que é ser um inovador no cenário atual da mineração? E como você selecionou seu público para esse site? E gostei de saber que o tema é inovação, porque é um tema que sempre me atraiu e eu acho que sempre vai atrair. Eu sou da ideia que a gente tem que sempre aprender e inovação é fazer isso, né? É estar disposto a aprender. Eu acho que inovação a gente tem que tirar da cabeça aquela noção um pouco já ultrapassada de que inovação tem a ver com tecnologia. Olha, lógico que em termos da indústria, por exemplo, a gente sempre pensa em tecnologia, né, inovação vindo pela tecnologia, startups, etc. Mas, na verdade, o conceito de inovação é ter uma nova perspectiva em relação àquilo que você vai fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro em relação, que pode se aplicar a qualquer pessoa. Você tem que conhecer qual é a dor do cliente, né? Conhecer o que o cliente tem como problema e apresentar a ele um produto que seja resposta para isso aí. Ou seja, inovação é isso também, você dar um novo produto, né? Você dar uma nova resposta para uma dor que pode ser antiga do cliente, algum problema que ele venha enfrentando, por exemplo, na língua inglesa, né? A dificuldade de comunicação técnica, que é tão comum na indústria da mineração, no setor da mineração. Essa é uma dor do cliente, essa dificuldade em se expressar numa outra língua. Você pode pensar então em produtos que venham a fazer uma inovação, a ver uma nova perspectiva na apresentação de soluções para esse problema. É isso que eu quero dizer, na verdade, o tema inovação. E você perguntou como é que eu selecionei os meus clientes, né, o meu público. Olha, logicamente o meu interesse é muito grande pela mineração, eu já atuo ao setor da mineração, provendo soluções linguísticas há muitos anos. Então sempre me atraiu a questão da mineração em si. O meu público, logicamente, é um público formado de engenheiros de minas, engenheiros em geral, né, das várias disciplinas, civil, mecânica, automação, controle, várias outras coisas, geólogos, geotécnicos, né, técnicos em mineração, pessoal ligado a esse universo da mineração. A gente se concentrou nesse público para prover soluções inovadoras, né, soluções que trouxessem, de fato, inovação para o setor da mineração. Nós nos conhecemos quando você lançou um programa chamado Mining Tips, que para mim foi um divisor de águas na união de conhecimento técnico aliado a uma língua estrangeira e um novo idioma na mineração.
Explique aos nossos ouvintes, Alex, como surgiu essa ideia e como foi o processo de criação de todo o curso elaborado por você e de toda essa ideia que surgiu ao longo dos anos de profissionalismo que você tem. Legal, isso aí. Vou falar então como que surgiu. Na verdade, eu queria falar para vocês que o Mining Tips, né, que significa traduzindo dicas de mineração, ele surgiu como uma ideia que a gente teve para compartilhar algumas dicas de vocabulário técnico, mas ele foi crescendo e virou algo muito maior que isso. Na verdade, Mining Tips, né, é um programa. E como vocês sabem, no mundo de projetos, um programa é um conjunto de projetos que vão tendo. Então, o programa Mining Tips, ele visa a uma comunicação mais eficiente na mineração. Esse é o nosso lema, é o nosso tema, né? Quando você vir a nossa logomarca, você vai ver lá, Mining Tips, comunicação eficiente na mineração. Esse foi o nosso objetivo. E vários projetos, então, estão debaixo desse, vamos chamar assim, desse guarda-chuva do Mining Tips. Primeiro nós iniciamos um canal no YouTube com essas dicas de mineração de acordo com os assuntos de mineração. Fomos falando sobre cominuição, barras de rejeito, né? Falamos sobre saúde e segurança e vários outros assuntos, né? Você pode, é só digitar lá Mining Tips, né? T de tatu, IPS, Mining Tips no YouTube, e o primeiro canal que vai aparecer lá é o nosso, né? Uma propaganda aqui, né, pessoal do podcast. E então esse programa surgiu com vários projetos. Esse projeto, o primeiro foi o YouTube, e o segundo nós pensamos em cursos, né, que fossem ensinando inglês técnico, mas para o setor da mineração, para o setor da geologia, da geotecnia, algo bastante específico. E esse nosso projeto, esse segundo projeto de cursos, é algo assim completamente inovador, completamente pioneiro no Brasil. Não tem nada do tipo desenvolvido no Brasil e nós já desenvolvemos. Então já estamos com um curso de inglês técnico completo, com 6 módulos, e estamos agora lançando os módulos em separado. O primeiro foi de saúde e segurança, o segundo deve ser agora o de beneficiamento mineral. É muito legal aprender o inglês com base numa técnica sólida, né? Você conversando sobre os processos todos na mineração, de uma forma que o pessoal possa sentir que a gente realmente tem experiência e que quer compartilhar com o pessoal isso aí. Outros projetos são através das redes sociais, alguns programas que a gente tem feito no Instagram, no LinkedIn, né, no próprio Facebook, né? E projetos que a gente tem também de acompanhamento de campo, né? Eu estou sempre viajando, a minha equipe também viajando com os projetos, né? Com essas situações recentes em relação a barragens de rejeito. Nós temos visitado muitas barragens e levado então esse programa, né, Mining Tips, essa questão da comunicação na mineração, a essa necessidade dos nossos clientes em relação a barragens, em relação a visitas de campo, a campanhas de saúde e segurança e várias coisas que a gente pode acompanhar, a reuniões técnicas, né, com parceiros no exterior, né, de várias situações. Você perguntou ainda sobre o processo de criação, né? Na sua pergunta você incluiu isso também. E uma coisa interessante é que quando a gente começou com o primeiro projeto, que foi o canal do YouTube, uma das situações incríveis que eu tive que passar por ela, é tão simples, mas para mim foi bastante complicado, é falar para uma câmera, né? Porque eu dei aula durante 25 anos, de várias matérias, inclusive de inglês, e falar com turmas, com auditórios, etc. Eu nunca tive dificuldade nenhuma. Agora, falar para uma câmera, aquela coisa fria, né? Parece que não tem ninguém te assistindo ali, você tem que comunicar ali. Foi uma situação extremamente nova para mim. No início eu mesmo editava meus vídeos, então tive que aprender a editar vídeos. Agora, uma coisa que me deixa sempre, e é uma dica para todo mundo que está nos ouvindo agora, é a questão de aprender. Aprender sempre, estar sempre disposto a aprender coisas novas, a estar descobrindo coisas novas, né? Isso é inovação também. Você estar descobrindo coisas novas para poder prover soluções novas, inovadoras no mercado. Na sua experiência de mais de 3 décadas, o que você acompanhou de inovador na mineração? Quais aptidões para o futuro que os estudantes e profissionais da mineração devem ter? Inovador na mineração, né? É bastante interessante porque
Eu já convivi com muita coisa na mineração e realmente já vi muita inovação colocada. Eu me lembro que no projeto S11D da Vale, eu trabalhei nesse projeto desde a fase conceitual para a engenharia básica até a engenharia executiva, até o final, né? Provendo soluções linguísticas, viajando ao exterior, fui com eles à China, fui com eles à Austrália. E me lembro muito interessante, na Austrália, por exemplo, a gente teve muito contato sobre o sistema truckless, que no Brasil o S11D foi um projeto inovador com o sistema truckless, que é exatamente a mina sem caminhão, né? Aquele carregamento feito ali pela escavadeira no caminhão, fora de estrada e levar até a britagem. O sistema truckless ele vai cortar isso daí e fazer o que a gente chama de in-pit crushing and conveying, que significa o quê? Levar a britagem até a cava, né? E fazer todo o sistema de transporte através daqueles transportadores de bancada, transportadores mais próximos ali da cava, né? É uma inovação que eu tive a oportunidade de acompanhar, ver lá, aprender, né, com os vídeos, aprender com o pessoal em loco, lá no local mesmo, sobre track shifting, né, que é aquela mudança dos transportadores. Essa foi uma inovação que eu tive a oportunidade de acompanhar e aprendi demais. Para mim, esse projeto foi uma escola e eu aprendi demais com ele. A outra situação, que é uma situação assim, não exatamente de inovação, porque já era utilizada, mas que, por exemplo, em alguns projetos, isso aí dá uma segurança muito grande, que é a questão da umidade natural, né? Fazer ali britagem, peneiramento e já estocar, já colocar no pátio e dali transformar em produto. Isso a gente viu em alguns projetos, isso aí inclusive dá aquela questão de você passar sem a barragem de rejeitos, que é um item realmente complicador na questão da mineração. Então a gente acompanhou bastante inovação aí, e inovar é uma palavra maravilhosa e a dica é inove sempre. Breder, qual a maior dificuldade dos seus alunos de inglês técnico e qual é o maior questionamento que os mesmos têm? Deixe uma Big Mining Tips para os ouvintes que serão seus futuros alunos. Bom, dificuldade que os alunos têm e com o pessoal técnico que eu estou sempre em contato, eu resumiria numa palavra: comunicação. A grande dificuldade é a comunicação na língua estrangeira. Como comunicar de uma forma clara que o estrangeiro, aquela pessoa falante nativa de língua inglesa, vai te entender com clareza e saber tomar decisões, tomar atitudes, tomar ações a partir daquilo que você falou. Então essa é a grande dificuldade. Às vezes você nota que o pessoal sabe um termo técnico aqui, outro ali, mas a questão é como juntar isso de forma a comunicar, né? E a gente no curso fala sobre isso, né? Nós temos uma primeira parte que é toda a terminologia técnica mesmo, colocada no contexto correto de cada processo da mineração, mas também a gente vai ensinar um pouco de gramática e um pouco de redação ou comunicação, ou seja, mostrar como que a coisa vai se juntar e formar uma comunicação clara. E você pediu uma dica, né? Eu acho que a dica que eu teria para falar é uma coisa até engraçada, mas é o seguinte, ó, estude e depois, para variar um pouquinho, estude. Ou seja, não deixe de estudar nunca, seja sempre uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tem paixão pelo conhecimento, paixão pela inovação, paixão pelas coisas novas do conhecimento. E, logicamente, com a língua estrangeira, com o inglês bem estruturado, você pode beber direto da fonte. Então, você pode procurar, por exemplo, novos processamentos, novas coisas que estão acontecendo na mineração lá no falante natural, lá no Canadá, na Austrália, na África do Sul, onde a mineração é muito forte em países de língua inglesa. Então, estude e depois, para descansar, estude de novo. Alex, fala um pouco para a gente sobre o que as empresas têm exigido aos profissionais de mineração no quesito língua estrangeira. Claro que não podemos burlar as entrevistas, né? Mas quais são suas dicas para as entrevistas técnicas? Já que ficamos normalmente nervosos, né? E misturamos pensamentos com o português. Olha, as empresas têm exigido, logicamente, assim, um inglês como uma situação quase sine qua non, né? Mas a gente sabe que no mundo da mineração, essa fala de inglês de uma forma assim boa, uma forma de comunicação bem estruturada,
ainda não é tão comum como a gente como pensa, né? A gente às vezes pensa, não, hoje todo mundo fala inglês. Não é bem assim. Nas visitas de campo que a gente vai fazendo, a gente nota às vezes aquilo que eu já falei aqui. Às vezes o pessoal sabe até um termo ou outro aqui, mas na hora de expressar uma situação, o pessoal ainda se embola um pouco, ainda tem dificuldade de expressão. Então, falar uma língua, e falar no caso o inglês, que é a língua internacional, é a língua de comunicação mesmo na mineração, é algo muito importante, é algo que as empresas têm exigido cada vez mais. Se quem está nos ouvindo hoje aqui, por exemplo, no podcast da mineração, se você tem um inglês que está crescendo, está se estruturando cada vez mais, suas chances de promoção numa empresa, suas chances de galgar aí, de repente, uma gerência, né? Quem sabe mais no futuro uma diretoria, etc e tal, a gente tem que sonhar, não pode ter essa visão tacanha, visão pequena, não. Suas chances são maiores, porque você desenvolve melhor. Quando uma pessoa precisar de alguém que comunique uma nova situação, uma situação que seja inovadora na comunicação, vai lembrar de você que você se comunica bem em inglês. E uma dica que eu quero dar é o seguinte, procure estudar para essa... Você falou na entrevista, né? Como colocar-se numa entrevista. É lógico que a gente não pode burlar a entrevista, igual você falou, é verdade. Mas procure estudar para a entrevista. Se você vai fazer uma entrevista em inglês, por exemplo, procure estudar o inglês da entrevista. Não é virar um robô e falar uma coisa decorada, não. Mas é assim, você pode ser até simples na sua comunicação na entrevista, mas as ideias têm que ser claras, têm que ser bem colocadas para que você mostre boa comunicação. E mostrar sempre que você está aprendendo, que você não tem preguiça de aprender, que você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de conhecimento, gosta de saber das inovações diretamente em língua inglesa, né? Isso é muito importante. E uma dica final, deixa eu falar isso aqui, eu não posso esquecer, a questão da pronúncia, ok? Não deixa a pronúncia de lado. Falar, às vezes, um vocabulário todo certinho, todo legal em inglês, mas com uma pronúncia que não é clara, olha, às vezes você vai perder uma comunicação por uma questão de uma pronúncia truncada. Então, procure aprender as palavras, mas com uma boa pronúncia. Pronúncia dá trabalho, não é uma coisa fácil. É uma coisa que você tem que ser construindo ao longo da sua vida. Mas é importante porque a clareza vai levar você a uma comunicação mais eficiente. Beleza? Alex, desde já agradecemos sua participação em mais uma entrevista de peso para todos os nossos ouvintes. Agora o espaço é totalmente seu. Divulgue seus serviços e como nossos ouvintes podem chegar até você, seus cursos e suas dicas. Falou, não, eu que agradeço. Agradeço a vocês do podcast da mineração por me dar essa chance de compartilhar um pouco da minha vida, da minha experiência com vocês, do nosso programa Mining Tips, dos vários projetos que ele tem. E parabéns pela iniciativa do podcast da mineração, porque é uma inovação, com toda certeza. Já que o nosso tema hoje é inovação, vamos dizer, ter um podcast dedicado totalmente à questão da mineração é uma inovação e é uma excelente inovação. Valeu? Grande abraço para vocês e sucesso. Esperamos que vocês tenham gostado de mais essa entrevista de peso que fizemos aqui. Não esqueçam de escutar os áudios anteriores, as entrevistas anteriores e divulgá-los nas suas redes sociais. Lembrando que o podcast da mineração é uma iniciativa da Mino Mining Innovations. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, envie um e-mail para podcastdamineração@gmail.com e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Convidamos a todos para discutirem conosco. Meu nome é Johnny Peterson, esse é o podcast da mineração e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem a mineração e até o próximo